Olá, hoje vai ser a nossa primeira aula sobre antibióticos, né? Então esse curso de antimicrobianos é um curso que eu já dou há mais de uma década, né? Todo ano a gente faz uma apresentação desse curso, né? E aí nós estamos já na 10ª versão, lembrando que todas as outras versões elas eram presenciais, né? E aí com a pandemia, né, de 2019, 2020, né, 2021, né, esse vírus aí foi se estendendo por todo esse período, né, a gente teve que mudar um pouco, né, a forma de fazer esse curso, né, já não era mais presencial, e aí nós bolamos a ideia de fazer esse curso online, né, e também disponibilizar não só para aquele grupo de pessoas que estavam naquela região, naquele local, podendo expandi-lo, né, para outras regiões, enfim, para quem quiser fazer o curso. O meu nome é Felipe Tuon, eu sou médico infectologista, me formei em medicina, fiz residência 2 anos em clínica médica, mais 3 anos em infectologia, 4 anos de doutorado. Hoje eu sou também professor universitário, professor de infectologia, pesquisador, faço pesquisa na área de microbiologia e de antibióticos e eu também atuo como médico infectologista fazendo antimicrobial stewardship. O que é isso? Então, o dia inteiro eu fico vendo os pacientes que estão usando antibiótico para ver se o antibiótico está correto, está tratando a infecção adequadamente, se está usando o antibiótico de forma desnecessária, junto com o farmacêutico que trabalha comigo, e aí a gente faz os ajustes, né, dos antibióticos para cada infecção. Então a gente ajuda muito a equipe médica, os farmacêuticos do hospital, em relação ao uso racional de antimicrobianos. E essa ideia desse curso, né, é o uso racional de antimicrobianos. Não simplesmente saber que a medicação atua naquele lugar, que atua sobre essa bactéria, que tem esse mecanismo de resistência, mas tentar trazer todo esse conhecimento para a prática, né? E obviamente que nessa primeira apresentação, o que a gente chama de brainstorm, fazer uma revisãozinha sobre a microbiologia, sobre mecanismos de ação, dar uma rápida passagem sobre os principais grupos de antimicrobianos e depois nós vamos aí ser um pouquinho mais específicos. Então, em relação à bacteriologia básica, tá? Eu gosto de lembrar que para nós sabermos aonde atuam os antibióticos, eu faço um mnemônimo que é o MEDPR, é o médico do Paraná, vamos dizer assim, né? Eu sou médico aqui em Curitiba, então eu gosto de fazer essa brincadeira aí com meus alunos, mas tem que lembrar que os antibióticos atuam basicamente, né, nesses 5 lugares. Existem outros, mas isso aqui é uma forma didática. O que significa o M, né? A membrana celular. Então, aqui a gente pode ver a membrana da bactéria e lembrar que as bactérias, esse aqui é um coco, né, meio gram-positivo e tal, ele tem também, né, uma parede que fica por fora dessa membrana, né, que evita que a bactéria exploda. É uma membrana formada, né, por um polissacárides junto com algum oligopeptídeo chamado peptídeo glicano, né, glicano de glicose, de açúcares, peptídeo, que é uma fração pequena, né, menor que uma proteína, são alguns aminoácidos apenas, e eles formam cadeias, formando como se fosse um polímero, né, um plástico, vamos dizer assim, que reveste a bactéria, tornando-a resistente às situações adversas do meio externo. Tá? Então, parede celular também é um outro lugar onde os antibióticos podem atuar. A bactéria tem ribossomas, que são fundamentais para produzir proteínas, para todas as suas atividades. Então, nós temos antibióticos que atuam no ribossoma. E aí, a bactéria ela não tem um núcleo como um eucarionte, ela é um procarionte, obviamente. Então, ela tem um nucleóide ali, onde tem o DNA, o cromossoma da bactéria. E existem antibióticos que atuam nessa região, inibindo, seja a multiplicação do DNA para a bactéria se multiplicar, porque a bactéria está todo tempo todo se dividindo, né? Ela precisa se multiplicar para se proliferar e, enfim, se expandir. Então, quando a bactéria não se multiplica, obviamente que ela não vai causar mais doença, né, na gente. Então, isso faz com que, inibindo a multiplicação da bactéria, o nosso sistema imunológico dê conta aí de eliminar as bactérias que estiverem vivas. E aí eu jogo aqui um outro mecanismo de ação, que são enzimas. Vamos dizer assim, as bactérias têm várias proteínas que têm funções na sua atividade, que são responsáveis pela produção de outras moléculas, e então eu jogo aí esse grupo de antibióticos de enzimas. Tá?
Bom, falando um pouquinho da parede celular e da membrana celular. Então, a parede celular aqui de um coco gram-positivo e aqui de um bacilo gram-negativo, vocês vejam que elas são de aspectos diferentes, né? O gram-positivo, o coco gram-positivo, ele tem acima da sua membrana celular apenas uma parede celular bem espessa, tá? Já o bacilo gram-negativo, acima da sua membrana celular, ele tem uma parede celular igual do coco gram-positivo, só que mais fininha, né? E por fora ele tem uma membrana externa. Então, essas propriedades, né, da superfície da bactéria, que diferencia os gram-positivos dos gram-negativos, é o que torna o diferencial em relação aos mecanismos de ação do antibiótico. Daí você pergunta, pô, por que aquele antibiótico mata um bacilo gram-negativo e não mata um coco gram-positivo? Só porque ele é gram-positivo? Na realidade né? Tanto que a coloração de gram, ela modifica-se a cor baseada nessas características da parede celular. Então é isso que faz. Por exemplo, uma parede celular muito espessa, talvez o antibiótico não consiga entrar para atuar lá dentro da bactéria, né, no mecanismo dentro da bactéria. Já um bacilo gram-negativo, pode ser que essa parede aqui externa, né, não permita que o antibiótico atue. Outra coisa, o antibiótico para entrar muitas vezes não é só atravessar a parede, ele precisa entrar através de alguns canais, que a gente chama de porinas. Então, a membrana externa tem porinas, essa aqui não tem as mesmas porinas dessa, então talvez o antibiótico que entraria nessa não entraria nesse, e é isso que dá essa confusão. Por isso que acaba às vezes não tendo uma regra muito clara em relação ao espectro de ação dos antimicrobianos, isso que torna difícil, desafiador, e é por isso que nós estamos aqui, exatamente para tentar desvendar esse mistério, tá? Bom, já trazendo alguns grupos de antibióticos que atuam gram-positivo, gram-negativos e membrana e parede celular, lembrar que os beta-lactâmicos, vou ter uma aula, né, não uma só, várias aulas sobre beta-lactâmicos, então fique tranquilos que o que eu for falando aqui não é para se desesperar, vai ser discutido lá na frente, pode ficar bem tranquilo, tá? Os beta-lactâmicos são antibióticos, né, que atuam na parede celular. Quando eu falo na parede celular, na realidade é na síntese da parede celular. A partir do momento que eu inibo a produção da parede celular, o que acaba acontecendo? A bactéria, no momento em que ela vai se dividir, ela precisa produzir a parede celular. Não produzindo a parede celular, ela, consequentemente, vai a óbito, tá bom? Então, se eu fosse esquematizar aqui para vocês, né, vocês imaginem aqui que eu tenho, né, uma bactéria, tá? Então, imagine aqui uma bactéria, tá? E ela quer se multiplicar. No momento que ela vai se multiplicar, ela vai fazer um brotinho aqui, tá bom? E ela precisa, né, produzir essa parede celular aqui, tá? Então, para produzir essa parede, né, existe uma enzima, né, que produz, né, o peptídeo glicano e faz as ligações do peptídeo glicano. O peptídeo glicano, né, ele tem 2 açúcares, tem um peptídeo, tá? E a ligação entre essas moléculas, né, faz com que, tá, o peptídeo glicano se transforme na parede celular. E aí o que acaba acontecendo? No momento em que a bactéria está tentando se dividir, ela vai ficando com a parede celular cada vez mais fraca, né? Vai ficando até uma forma assim, esticada, parecendo já até um bacilo. Às vezes até vira um bacilo gram-negativo, um coco gram-positivo, porque daí ele fica com a parede fraca e aí a coloração de gram não se cora. E aí a bactéria vai ficando com um formato bem alongado até que ela, bum, explode, tá? Então é assim que atuam os beta-lactâmicos. É assim que também atuam, né, os glicopeptídeos, né? O principal representante é a vancomicina, vai ter aula sobre vancomicina, sobre glicopeptídeos, né? E a teicoplanina. Nós temos glicopeptídeos modernos e eu vou ter uma aula só sobre antibióticos modernos, novos antibióticos. E aí tem um monte de novos glicopeptídeos, tá, para a gente discutir. E a fosfomicina é um antibiótico muito usado para tratamento das infecções urinárias. A fosfomicina, ela é um antibiótico que inibe a produção do peptídeo glicano. Então ela age um pouco mais lá para trás, né, tem uma enzima específica e, obviamente, a gente vai ter uma aula só de fosfomicina para vocês, tá? Já antibióticos que atuam na membrana celular,
tá? Nós temos aí dois grandes representantes, que é a polimixina e a daptomicina. Tá? Eles se ligam, né, a moléculas que estão na membrana celular, disrupturando, vamos dizer assim, tirando as características normais da membrana, e isso faz com que ela se rompa e a bactéria não sobreviva. Tá? A polimixina atua de um jeito e a daptomicina atua de outro. São antibióticos que têm mecanismos, né, de ligação a alguns elementos da membrana celular que tornam suas características diferentes, e é por isso que a daptomicina só atua em gram-positivos, cocos e bacilos gram-positivos, ao passo que a polimixina só atua em gram-negativos. Então você veja que atuam no mesmo lugar, mas são antibióticos que têm atividades completamente diferentes. Tá? Parede, membrana, ribossoma. O que é o ribossoma? Ribossoma é uma estrutura complexa presente no citoplasma da bactéria que é responsável por pegar aquele RNA mensageiro que foi produzido lá pelo DNA, pelo cromossoma da bactéria, tá? Ele vai ser lido nesse ribossoma e como uma máquina ele vai interpretar o que tem no RNA mensageiro em aminoácidos para produzir uma proteína. Um mecanismo essencial para a vida da bactéria. E aqui está um esquema do ribossoma, ele tem duas porções, a menorzinha, 30S, e a maiorzinha, que é 50S. Tá? Então, lembrar que 30 começa com T, termina com A. Então, é tetra, 30 aminoácidos, né, aminoglicosídeos. Tá? Então, 30 aminoglicosídeos, 30 tetraciclina. Então, lembre que na porção 30S nós temos aminoglicosídeos e tetraciclinas. Aminoglicosídeos, genta, amica, tobra, neomicina, streptomicina. E as tetraciclinas, tem a própria tetraciclina, tem a doxiciclina, tem a minociclina, tem a tigeciclina, todas elas atuam ali nessa região. Ao passo que a porção 50S são os outros antibióticos, né? Por exemplo, os macrolídeos, né? Claritromicina, azitromicina, eritromicina, a clindamicina, cloranfenicol, tá? Esses antibióticos atuam todos na 50S. E cada um deles age num certo lugar ali do ribossoma, fazendo com que ele não consiga mais produzir as proteínas. Tá? Existe um outro antibiótico que a gente vai ter uma aula também, que é a linezolida, né? A tedizolida, também antibiótico que atua aqui na síntese proteica, que nós vamos falar mais lá para frente. Outro grupo de antibióticos que atuam no DNA são as quinolonas. As quinolonas, podem também ser chamadas de fluorquinolonas, algum grupo delas, elas inibem, né, a topoisomerase e a DNA-girase. A DNA-girase é responsável, né, por esse espiralar e desespiralar da bactéria, ela que dá essa torção para que o DNA da bactéria fique bem juntinho, na forma bem espiral, como se fosse um fio de telefone, eu vou dizer até antigamente, né, aquele fio de telefone antigo, né, que a gente tinha, telefone com fio. Hoje a maioria das pessoas nem tem telefone em casa mais, né? A maioria tem celular. Mas enfim, lembra muito bem disso. E essa enzima é responsável por fazer essa transformação. Porque se o DNA não ficar todo compacto, ele fica meio solto e ele acaba se rompendo porque ele é uma estrutura muito delicada. É essencial essa forma helicoidal, né, do RNA. Ao passo que a topoisomerase é responsável por abrir para que seja feita a transcrição do DNA, que aí vai transformar o DNA, fazer uma cópia em RNA mensageiro, que vai lá para o ribossoma, fazer proteína, enfim, para que possa ter atividade das células. Aqui são as quinolonas. Então nós temos aí norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, temos outras quinolonas, tá? Antibióticos que atuam no metabolismo, eu sempre gosto muito aqui de falar, né, das sulfas, né? Então todas as sulfas, principalmente o sulfametoxazol e o trimethoprim, são antibióticos aí que atuam num dos metabolismos, que é a síntese do
precursores do DNA, né? Então os ácidos nucleicos. Isso faz com que a bactéria, não tendo esses precursores, ela não consiga fazer aí o seu RNA, o seu DNA. Isso faz com que a bactéria diminua a sua atividade funcional. Então é assim que agem as sulfas. Então, uma revisãozinha aqui, né, para a gente sempre vai estar revisando. É a única forma da gente colocar, né, dentro da nossa cabecinha. Atuam na parede celular, beta-lactâmicos. E aí já começa, né? Coisa que eu não falei antes, vou falar agora. Dos beta-lactâmicos nós temos as penicilinas, as cefalosporinas, tá? E os carbapenêmicos, né? Meropenem, imipenem, cefalosporinas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Tá? Lembrar também daqueles que atuam na membrana celular. Membrana celular nós temos as polimixinas e nós temos também os glicopeptídeos. Os não é glico, os polipeptídeos, que é a daptomicina, tá bom? Quase que fiz uma confusão aí. Os que atuam em atividade enzimática, como, por exemplo, sulfa, né? O trimetoprim, que é o sulfa-metoxazol junto com o trimetoprim, nós vamos falar que tem outras sulfas também. Aqueles que atuam no DNA, que são as quinolonas, cipro, levo, moxi, gemifloxacino, enfim. Nós temos até uma quinolona nova, que a gente vai ter uma aulinha sobre ela para vocês, tá? Os que atuam na síntese proteica lá no RNA, porção 30 tetra-aminoglicosídeos, as tetraciclinas, aminoglicosídeos, amoxicilina, oh meu Deus, amicacina, gentamicina, tobramicina, streptomicina, neomicina, tetraciclina, doxiciclina, minociclina, tigeciclina, o cloranfenicol. Lembrar dos macrolídeos na 50S, cloranfenicol na 50S, macrolídeos, eritromicina, azitromicina, claritromicina, tá? Teletromicina, enfim, existem vários que a gente vai comentar. E deixa eu ver se faltou mais algum lugar. Não, chega, já acabou, tá? Gente, nós falamos tanto sobre bactéria gram-positiva, gram-negativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as bactérias? Vamos lá então. Primeiro, lembrar que a gente deve classificar as bactérias por formato, tá? Como assim? O formato das bactérias, elas têm formato de bacilo, ou de coccus, ou outros formatos. Tá? E aí lembrar que elas podem ser gram-positivas e gram-negativas. Né? Tem aqui, né, eu posso deixar para vocês depois um link, nós temos uma aula só sobre coloração de gram, como é que faz a identificação da bactéria, quais são os métodos diagnósticos, isso tem lá no meu canal, tá? No meu canal é Antibióticos e Bactérias de A a Z, né? Também é o mesmo nome do nosso livro, então lá vocês vão ter já uma noção muito boa, né, de como fazer a coloração de gram, como interpretá-la e como também classificar as bactérias. Muito legal essa aula, tá? E então dessa forma nós temos o quê? Coccus gram-positivos, bacilos gram-negativos, coccus gram-positivos, bacilos gram-positivos, tá? Então vamos lá. Falando rapidamente, né, esse aqui é o formato do bacilo gram-negativo. Veja como é que é um bacilo gram-positivo, são muito diferentes, né, pela coloração do gram. Coccus gram-positivos, e aí nós temos os coccus gram-negativos, tá? E essas aqui são bactérias que não têm parede celular, ou parede celular muito fraquinha, como, por exemplo, micoplasma, clamidófila, clamídia, legionela, que são causas de pneumonia. Nós vamos falar sobre esses bichinhos aí quando nós formos falar de pneumonia e antibióticos usados para tratar as pneumonias. E aqui são as espiroquetas, né? Aí o principal representante é a leptospira, que causa leptospirose, tá? E a sífilis, né? O treponema pallidum, que é a bactéria que causa a sífilis, tá? Então, sífilis, treponemas, junto com a leptospira. Bacilos gram-negativos, eu gosto do grupo ESCAPE, né? O que é o ESCAPE? Escherichia coli, tá? K, de Klebsiella, né? Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Serrácea, Salmonella, Shigella, né? Tudo isso aí é bacilo gram-negativo. Aí nós temos Serrácea, né? Nós temos Providência, nós temos Morganella, tá? E aí vai, Burkholderia, Stenotrophomonas, são muitos os bacilos gram-negativos. Nós vamos tentar ir aos poucos e falando um pouquinho sobre cada um deles. Nós vamos ter uma aula sobre antibiogramas,
Então vai ter lá a bactéria, quais são os antibióticos sensíveis, qual que é o melhor antibiótico para nós escolhermos para o nosso paciente. Tudo isso vai estar lá nas outras aulas, né, do nosso curso. Bacilo gram-positivo, o mais importante clinicamente é a listéria. Dos cocos gram-positivos, né, eu gosto do SES ou S, né, fica aí cada um, que é, né, enterococcus, estafilococcus e streptococcus. Gente, daí tem um monte de espécies de cada um deles, né, mas aqui só o gênero para a gente ter uma ideia, tá? Bacilos alcoácidos resistentes, que não são curados pelo gram, eles têm uma coloração específica, que é os micro-organismos que causam tuberculose e a hanseníase, né, a lepra. E os cocos gram-negativos, dois principais representantes aí são do gênero Neisseria e o Haemophilus. Também tem Moraxella e outros cocos gram-negativos, tá? Que também fazem parte aí desse grupo, mas acho que esses aqui seriam os principais representantes. Então estou aqui, as que eu comentei do grupo Escape, né? Os cocos gram-positivos, as bactérias, se lembra que não tem uma parede celular bem formada, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia e Chlamydófila, e aqui os cocos gram-negativos, como as Neisseria meningitidis, que causa meningite, Neisseria gonorreia, que causa gonorreia, o Haemophilus influenza, que causa pneumonia e sinusite, otite, e a Moraxella catarrhalis, que também causa pneumonia, otite, sinusite. Tá? Quais são as principais infecções comunitárias, né, e aí relacionadas a esses micro-organismos? Se a gente pudesse fazer uma divisão. Tá? Então, seria gigantesco. Vou falar rapidamente um pouquinho aqui com vocês sobre infecção hospitalar e infecções da comunidade. Bom, e o que define infecção hospitalar versus infecção comunitária? As pessoas perguntam assim, quando que é uma infecção hospitalar, quando é uma infecção comunitária? É pelo tipo da bactéria. Não. Hoje em dia, bactérias que causavam antigamente só infecção no hospital, porque no hospital é um lugar onde usa muito antibiótico, tem bactérias multiresistentes, então essa bactéria é do hospital. É muito comum as pessoas pensarem assim até hoje, né? Mas isso não é verdade. Tá? As bactérias que antigamente eram do hospital, multiresistentes, também estão na comunidade. Então, esqueça, né, essa classificação por bactéria. A gente define infecção hospitalar aquela que acontece no paciente que está dentro do hospital, né, após um certo período, em geral 72 horas, e também, se ele fez uma cirurgia, até 30 dias depois dessa cirurgia, ainda é considerada uma infecção hospitalar. Veja, o fato de ser infecção hospitalar não quer dizer que ele pegou no hospital, mas está relacionado ao serviço de saúde, àquela cirurgia, porque tudo tem chance de infectar, tudo existe um percentual. Por melhor que seja o cuidado, sempre existe a possibilidade de causar uma infecção, tá? Porque teve alguma invasão, teve algum machucado, o sistema imunológico do paciente alterou, enfim. Tá? E o nome não é mais infecção hospitalar, a gente coloca como infecções associadas aos serviços de saúde. Porque imagina aquele paciente que está fazendo uma quimioterapia, todo dia está lá no hospital, todo dia está lá indo no hospital. A infecção dele é quase que hospitalar, né? Mas aí não é no hospital, porque ele não está no hospital internado. É por isso que a gente mudou o nome para infecções associadas aos serviços de cultura. Quando o paciente tem uma infecção hospitalar, só para vocês terem uma ideia, né? Infecção do trato urinário é uma das mais frequentes, junto com infecção do sítio cirúrgico e infecção pulmonar. As outras infecções, elas são mais raras, né? A infecção urinária, por que ela acontece dentro do hospital? Porque geralmente o paciente no hospital, ele pode precisar de uma sonda vesical, né? Um tubinho que vai até a bexiga para tirar a urina que possa estar retida porque não está funcionando direito o sistema urinário, ou para a gente controlar a quantidade de urina porque a gente consegue avaliar a função do rim utilizando esse dispositivo. Então, os pacientes que fazem a colocação da sonda vesical, né, que vai até a bexiga, e cada dia que tem essa sonda, 5% de chance de infecção. Então, por isso que infecção do trato urinário, infecção do trato urinário é uma infecção hospitalar importante, porque esse dispositivo é muito usado. Se não usar, difícil ter infecção urinária. Complicações de cirurgia, né? Faz um corte, você quebra uma barreira que é a pele e as bactérias que estão na pele, né, podem entrar ali e fazer infecção. Então ela pode ser só superficial, só na pele, a bactéria pode invadir a parte mais profunda, que aí a gente chama de infecção de sítio cirúrgico profundo, que está abaixo da pele, e quando ela comete órgãos, né, o fígado, o baço, o rim, aí não é mais nem superficial nem profunda, é muito mais profunda, é o que a gente chama de órgão-espaço. Tá? Pneumonia hospitalar pode acontecer sem o paciente
tá na UTI, tá lá no quarto, tá sondado para passar comida, né, ele fica muito tempo parado, não faz uma ventilação adequada, não se movimenta, tá muito acamado, ele pode fazer uma pneumonia hospitalar. Agora, aquele paciente que está na UTI, está com um tubo, veja, isso aí modifica completamente, né, a imunidade, a função do pulmão, né? Em vez de você estar respirando e soltando o ar por movimento da caixa torácica, você está enfiando o ar sob pressão com o equipamento. Então, isso altera toda a fisiologia do trato respiratório e aumenta muito a chance de fazer pneumonia. Então, o paciente que vai para a UTI, cada dia de respirador ali, um percentual bem grande de chance dele evoluir para pneumonia. Outra coisa, paciente pôs o pé no hospital, estão pegando uma veia. E a hora que você corta ali, pode ter bactérias que colonizam depois, com o tempo. Por isso que o catéter tem que ser tirado após um certo tempo. E aí elas podem cair na corrente sanguínea e fazer uma infecção da corrente sanguínea. Esse termo infecção da corrente sanguínea, às vezes até nas notícias é chamado de infecção generalizada, né? Mas não é bem esse termo, né? Só porque a bactéria está circulando pelo sangue. Isso é chamado de bacteremia, né? A presença de bactérias no sangue. E é interessante porque as infecções que acontecem muito cedo após a internação lembram um perfil de sensibilidade muito bom de bactérias aí, né, da comunidade. Staphylococcus aureus, por exemplo, vai ser sensível a penicilinas, a oxacilina. O Enterococcus, né, sensível a vancomicina, né, sensível a ampicilina. Os bacilos gram-negativos geralmente vão ser sensíveis aí a cefalosporinas de primeira, segunda, terceira geração, às vezes até a penicilinas. Já no segundo momento começa a ter uma transição. O paciente começa a ficar muito tempo dentro do hospital, já recebeu antibiótico, ele já pode se colonizar com bactérias do hospital e aí a resistência vai aumentando. Tá? E aí começa a aparecer outras bactérias, por exemplo, as enterobactérias, que daí tem todos aqueles bacilos gram-negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Serrácea, Enterobacter, Providência, Pseudomonas, Acinetobacter, começa a ficar resistente às cefalosporinas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, enfim, o que for, resistente aos carbapenêmicos, e aí começa a ficar poucas opções terapêuticas, tá? E aí nós vamos falar de cada uma dessas bactérias mais para frente, né? Mas lembrar, né, que as enterobactérias, elas podem ter enzimas que destroem os antibióticos beta-lactâmicos, são chamados de beta-lactamases. Uma delas destrói todas as cefalosporinas, né, de primeira, segunda, terceira e às vezes até de quarta geração. Como esse espectro é estendido, a gente chama de beta-lactamase de espectro estendido. Em inglês é Extended Spectrum Beta-Lactamases. E aí a gente chama de enterobactérias produtoras de ESBL. Né? Então, ESBL são enterobactérias resistentes às cefalosporinas de primeira, segunda, terceira e até mesmo quarta geração. Outra bactéria importante, causadora de infecções hospitalares, o Staphylococcus aureus. Staphylococcus ele é dividido em coagulase positivo e coagulase negativo. Coagulase positivo geralmente é o Staphylococcus aureus, coagulase negativo tem um monte de outras espécies, não vou comentar aqui. Quando o Staphylococcus aureus, né, ele é identificado, é muito importante nós sabermos a sensibilidade dele às penicilinas que têm atividade contra o estáfilo, que é a oxacilina, e aí ele vai ser sensível a cefalosporinas de primeira geração, a ceftriaxona, né, a cefepima, que é de quarta geração, a cefazolina, a cefalexina, que são cefalosporinas de primeira geração, cefaloxima, que é de segunda geração, ceftarolina, que é de quinta geração, enfim, vai ser sensível à maioria das cefalosporinas, a algumas penicilinas que têm ação contra estafilococcus. Mas, se ele adquirir um gene de resistência, né, que torna ele resistente às penicilinas, todos os beta-lactâmicos, exceto as cefalosporinas de quinta geração, que é a ceftarolina, ele vai se transformar no que a gente chama de MRSA, que é Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Meticilina? Tem meticilina? Não tem meticilina. Foi trocada por oxacilina. Só que em vez de chamar de ORSA, né, já o nome MRSA, do inglês MRSA, já está tão consagrado que ficou como MRSA. Tá? E lembrar que Acinetobacter e Pseudomonas são duas bactérias muito importantes dentro do hospital. E elas são verdadeiras máquinas de causar resistência aos antibióticos. É por isso que
são bactérias que nós devemos estar muito atentos, porque elas podem ficar resistentes a todos os antibióticos, não ter opção terapêutica. Então, a Acinetobacter pseudomonas, quando aparecem no paciente dentro do hospital, nós devemos ficar muito alertas, porque elas podem ser resistentes a muitos antibióticos. São bactérias de difícil tratamento. Tá, Felipe, você ficou falando aí de resistência, mas de onde vem esse troço, né? Veja, tudo que eu vou falar para vocês são teorias com uma boa base científica, mas devemos ter cuidado que dentro da área da saúde, né, as coisas podem mudar, novos conceitos podem ser introduzidos, novas teorias, novos estudos, né, de ciência básica podem mudar conceitos que nós tínhamos anteriormente. Mas de uma forma didática, né, a resistência das bactérias elas podem ser intrínseca, né, ou adquirida. Intrínseca quer dizer, elas já têm um gene de resistência, sempre existiu esse gene, não é nada novo, né, que tem um mecanismo que destrói o antibiótico ou não deixa o antibiótico entrar na bactéria, ou quando ele entra na bactéria ele é expulso da bactéria. Eu já estou aí dando uma dica de quais são os mecanismos de resistência. Então, o antibiótico ele pode ser destruído através de uma enzima. Então, tem bactéria que produz lá uma penicilinase. Então, quando entra a penicilina, ela é destruída. Já faz parte dela produzir essa enzima. É intrínseca. Tem bactérias que têm poros que expulsam o antibiótico da bactéria através de uma bomba. E aí, isso é chamado de bomba de efluxo. Tem bactéria que tem essa bomba de efluxo sendo lá expresso. Então, o antibiótico entra na bactéria e ele é imediatamente expulso. Tem antibiótico, por exemplo, que atua lá no ribossoma. Às vezes o ribossoma dessa bactéria ele tem uma mutação, né, que já vem de milênios, que o antibiótico não liga, daí não adianta. Se liga numa bactéria, mas na outra espécie não. Então, isso é uma mutação, né, de longa data. Mas tudo isso pode ser adquirido. Tá? Como que pode ser adquirido? Por uma mutação espontânea, a geração espontânea, aquela teoria que é mais rara de acontecer, mas pode. E a outra forma de adquirir esses genes, né, é através de genes adquiridos por outras bactérias, que pode ser por plasmídio. Então a bactéria gruda uma na outra, aqui um desenho esquemático, né, onde o DNA separado do DNA que é o cromossoma da bactéria, um DNA só de resistência, com genes de resistência. Uma bactéria gruda na outra, faz o que a gente chama de pilissexual, e ele é transferido para outra bactéria, faz uma cópia transferida. Então esse é um mecanismo de resistência muito importante, que são os plasmídios, muito frequente em bacilos gram-negativos. Por exemplo, a ISBL que eu comentei anteriormente para vocês. É um gene de resistência transmitido por plasmídio. Tá? E às vezes a bactéria tem 1, 2, 3, 4, 5 plasmídios. Né? KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase. A KPC, a NDM, são genes de resistência que causam resistência a diversos antibióticos, né? Eles são transmitidos por plasmídio. E nesse plasmídio não vem só aquela enzima que destrói aquele antibiótico, mas várias outras enzimas, né, que destroem outros antibióticos. Então, é um mecanismo muito, muito interessante. Mas a resistência, os genes de resistência podem ser transmitidos por vírus que infectam as bactérias, que são os bacteriófagos. Às vezes o DNA ele é solto no ar livre, não no ar, né? Meio livre, sei lá, enfim, para fora da bactéria, sem ser por um plasmídio, né? E ele é adquirido, né, por uma outra bactéria. Tá? Então isso também é uma forma de transmissão aí de genes de resistência. Tá? Bom, a outra questão que é importante nós sabermos é que bactérias resistentes, elas estão espalhadas na comunidade. Todos nós devemos ter algumas bactérias aí multiresistentes, resistentes a algum antibiótico. O fato é que, se eu começo a tomar um antibiótico qualquer, eu começo a matar não só as bactérias que estão causando infecção, mas também bactérias boas, que é da nossa antiga flora, né? Hoje a gente chama da nossa microbiota, que faz parte do nosso microbioma. E destruindo essas bactérias, sobram as bactérias o quê? Resistentes. Então isso a gente chama de pressão seletiva. Começa a matar bactérias sensíveis, ficam resistentes. Tanto resistentes porque elas adquiriram em algum momento a resistência, como também aquelas que têm resistência intrínseca. Faz parte.
Aí o paciente faz uma infecção, eu dou outro antibiótico, mata aquelas resistentes, sobra as mais resistentes. E aí é uma cascata, né, uma reação em cadeia, tá? Que vai só piorando a condição do paciente, por ter que tratar uma infecção cada vez mais difícil, uma bactéria mais resistente. Então, é por isso que nós devemos usar os antibióticos de uma forma racional, tempo curto, né, numa dose correta, sempre com uma boa indicação, tá? Então, lembrar disso. E aí, lembrando, né, dos mecanismos de resistência, lembrar de mutações no sítio de ação. Então, o antibiótico se ligava num lugar, mudou, não liga mais, tá? Enzimas, as beta-lactamases que destroem o antibiótico. Aqui a beta-lactamase, você veja aqui o anel beta-lactâmico, né, que tem esse nitrogênio, tem essa ligação com oxigênio, ela quebra essa ligação, coloca um hidrogênio aqui no nitrogênio, e aí o beta-lactâmico, né, a penicilina, a cefalosporina, seja qual for, perde a sua ação porque fica com essa mudança. E a perda de purina e bomba de efluxo. O que é perda de purina? Purina são poros, né? Purina, poros, né? São canais por onde os antibióticos entram na membrana externa dos bacilos gram-negativos para vir atuar aqui na parede celular, por exemplo, da bactéria. Se a bactéria para de produzir esses poros, consequentemente, a bactéria fica resistente, porque o antibiótico não vai conseguir chegar onde ele precisa. Tá? Então, perda de purina é um mecanismo de resistência. A outra é bomba de efluxo, né? Você lembra que eu comentei aqui, são canais, o antibiótico entra pelo poro, mas imediatamente ele se liga a uma proteína que joga o antibiótico para fora. É uma coisa fantástica, é um mecanismo de ação de resistência muito interessante. Então aqui, fazendo um resumão dos principais antibióticos, né, que atuam na parede, penicilinas, penicilina G cristalina, famosa, né, penicilina natural, a penicilina G-benzatina, famosa benzetacil, né, que é intramuscular. Nós temos a oxacilina, que é uma penicilina com ação anti-estafilococcus. Nós temos a piperacilina, que é uma penicilina com ação anti-pseudomonas. Nós temos aqui as penicilinas semissintéticas, amoxicilina, ampicilina. Nós temos um antibiótico chamado Astreonam, que ele é uma classe à parte, ele é um monobactâmico. Vamos falar do Astreonam lá para frente, fique tranquilo. Nosso curso vai estar cada um desses antibióticos bem detalhadamente descritos. Nós temos as cefalosporinas de primeira geração, entre elas a cefazolina, muito usada em profilaxia cirúrgica, a cefalexina, né, uma cefalosporina oral. Nós temos uma cefalosporina de segunda geração, como a cifuroxima, usada aí tanto intravenosa quanto via oral para tratar diversas infecções urinárias, respiratórias, do trato digestório. Cefalosporinas de terceira geração, né, nós temos a cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima. Vai ter uma aula diferenciando cada um delas, o mecanismo de ação, por que uma pega uma bactéria, outra não pega, enfim, vamos explicar bem direitinho. Os carbapenêmicos, né, ertapenem, meropenem, imipenem, antibióticos de amplo espectro, que a gente deve ter muito respeito com eles, porque muitas vezes são as últimas opções terapêuticas, então a gente tem que preservar essa medicação. Tá? Os glicopeptídeos, vancomicina, teicoplanina, que atuam na parede celular. Lembrar da fosfomicina também, que atua na síntese, tá? do peptídeo glicano, também atua na parede. Então, um monte de antibiótico atua na parede. Que atua na membrana celular, polimixinas, que é a polimixina B e a polimixina E também é chamada de colistina, e a daptomicina, tá? Que atua contra cólicos gram-positivos, polimixina só em bacilos gram-negativos. Os antibióticos que atuam lá no DNA, quinolonas, cipro, levo, moxi, os principais representantes. Os antibióticos que atuam no ribossoma, no RNA ribossomal, macrolídeos, ácitro, claritro, éritro, lincosamidas como a clindamicina, tetraciclinas, né, como a própria tetraciclina, doxiciclina, minociclina, tigeciclina, clorofenicol, os aminoglicosídeos, amicacina, gentamicina, streptomicina, tobramicina, né, as oxazolidinonas, principal representante ali linozolida, que a gente tem mais experiência, e também temos a tedizolida. E aí temos outros antibióticos que têm mecanismo de ação diferente desses, são exclusivos da sua classe, como por exemplo a nitrofurantoína, muito usada em infecção urinária, o metronidazol, que é um antibiótico contra anaeróbios, e lembrar aí da sulfa também, faz parte do grupo outros, mas dentro do grupo dos metabolismos, tá bom?
Gente, acho que era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Daí depois nós vamos falar um pouquinho, né, sobre aonde atuam cada um desses antibióticos e por fim nós vamos falar aí de farmacocinética, farmacodinâmica, antes de entrar em cada um dos antibióticos de uma forma bem específica.